Mas mais que isso, o apóstolo Paulo vai nos mostrar também nesse texto, que nós devemos levantar uma palavra de louvor ao Senhor, não apenas por quem Ele é, mas pelo que Ele faz também. Claro, Deus faz coisas grandiosas. E nesse texto, nós vemos no início do verso 4, Ele é quem nos conforta em toda a nossa tribulação. E se você continuar lendo o texto que eu não li, você vai perceber que é pelo menos 3 coisas que Deus faz sobre as nossas vidas. Ele traz consolo, Ele permite que nós desenvolvamos paciência e também que nós alimentemos a esperança. Olha que coisa extraordinária. Então isso é muito importante. Nós levantamos nessa noite uma palavra de louvor ao Senhor também por aquilo que Ele faz, e Ele faz muitas coisas. E a primeira delas, o texto diz, é Ele, percebe? É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Isso é muito importante, irmãos, quando a gente resgata esta mensagem da palavra. É Ele que conforta a minha vida, a tua vida, nos momentos mais delicados, mais desafiadores, mais impensáveis que nós lidamos ao longo da nossa jornada da existência. É Ele, diz o texto, que conforta. E não é em algumas tribulações, não são em muitas tribulações, são em todas as nossas tribulações. Isso é muito animador, renovador para o nosso coração. Saber que esse Deus que é o Deus também que faz. Que vem ao encontro da nossa necessidade, da nossa luta, da nossa dor, da nossa carência. E que todo o consolo que nós precisamos e já recebemos, ou haveremos de receber, vem dEle. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, você pode olhar para trás na história da sua vida, meu irmão, e observar que você já foi visitado pelo consolo, pelo conforto, e você, depois de passado aquele tempo, você percebe, né, que parecia algo aleatório, talvez acidental, mas você pode perceber, veio de Deus. Foi Deus que trabalhou, foi Deus que colocou pessoas, que trabalhou nas situações, nos cenários da nossa vida, para que nós pudéssemos receber o consolo naquele momento, através daquela pessoa, daquela circunstância, em um culto, em um momento onde houve um encontro, em uma ligação, em uma mensagem, nós glorificamos porque veio da parte do Senhor. Ele faz com que nós experimentemos consolo. E mais que isso, Ele permite que um cenário tão horrível como o que nós estamos vivendo, que nós exercitemos a paciência. Olha que coisa linda. O versículo de número 6 diz assim, lá na segunda parte do versículo 3, o apóstolo Paulo, a parte B do versículo 6, o apóstolo Paulo diz, e também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também temos padecido. Olha que coisa maravilhosa. O que é que Deus faz? Ele permite que nós experimentemos consolo, conforto, mas também Ele permite que eu e você exercitemos paciência nesse cenário. E é um cenário fértil para que nós exercitemos a paciência. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele diz, olha, e também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz quando? Como é que ele se torna eficaz? Suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também temos padecido. Então, nesse cenário, todos nós estamos sendo desafiados a exercitar a paciência, né? A exercitar a paciência, a termos persistência, a termos perseverança diante das limitações, das dificuldades e das lutas que todos nós estamos vivendo. E isso vem da parte de Deus para nós, porque nós somos filhos de Deus, nós somos discípulos de Jesus. E Deus traz conforto ao nosso coração, sim. Ele traz aquele bálsamo, Ele traz aquele renovo, Ele traz aquela graça, sim. Mas Ele também permite que esse cenário seja um campo de experiência, no exercício da paciência, da perseverança, da persistência. Sabe para quê? Para que nós ganhemos robustez espiritual, para que nós nos fortaleçamos, para que nós amadureçamos, para que nós ganhemos e cresçamos na estatura do varão perfeito.
É por isso que o apóstolo Tiago, como vocês bem sabem, ele diz que a gente deve ter motivo de alegria ao passar por provações, porque uma vez aprovada a nossa fé, essa aprovação produz em nós, perseverança, maturidade, integridade. Isso vem de Deus para as nossas vidas, certo? Nós somos filhos, e como filhos, Deus não nos leva a um estado de nos tornarmos pessoas mimadas, pessoas que ficam sem tenacidade nos músculos da fé. Não, Ele permite que nós passemos pelas lutas, para que nós cresçamos, para que nós aprendamos a valorizar as coisas boas que Ele nos deu, para que nós também sejamos a cada dia levados a crescer na nossa consciência a respeito daquilo que Cristo fez por nós. Então observa, Paulo diz, olha, suportando vós com paciência. Que coisa maravilhosa. O que é que Deus faz? Ele nos consola, mas Ele também nos permite viver esse ambiente onde vai ser testada a nossa paciência, a nossa persistência, a nossa perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. E mais que isso, Ele permite também que seja alimentada a nossa esperança. O conforto, a paciência e a esperança. O versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz: e a esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Que coisa maravilhosa. Deus permite que a nossa esperança seja alimentada, seja enriquecida, seja renovada, seja fortalecida, mesmo em um cenário tão difícil de tribulação, como o apóstolo Paulo coloca aqui nesse texto. Então, irmãos, nós agradecemos, nós levantamos uma palavra de louvor ao Senhor por quem Ele é, mas pelo que Ele faz. O que Ele está fazendo? Ele está trazendo consolo nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está nos permitindo exercitar a paciência, porque isso é importante para a nossa vida, isso é importante para a nossa caminhada, e Ele está permitindo que nós alimentemos a esperança. O apóstolo Paulo olhava para aquele cenário e ele não ficava desanimado, ele não se entregava, ele falava: não, a nossa esperança a respeito de vocês está firme. Olha que coisa. E nós sabemos que a história do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto foi uma história difícil. Era uma igreja que tinha muitos dons, mas era uma igreja que deu muito trabalho para o apóstolo Paulo. E naquele cenário, o apóstolo Paulo olhava de uma maneira positiva, proativa, e ele dizia: a nossa esperança está firme a respeito de vocês. Olha que coisa extraordinária. Um pastor movido pelo poder do Espírito Santo, com essas convicções, louvando a Deus por quem Ele é e também reconhecendo aquilo que Ele faz, estava fazendo e haveria de fazer na vida da igreja de Corinto e também nas nossas vidas no dia de hoje. Então, meus irmãos, hoje eu convoco você, convoco a sua casa, a sua família, convoco a igreja do Senhor Jesus Cristo a levantar uma palavra de louvor ao Senhor por aquilo que Ele faz. E você pode dizer: Ele tem feito coisas maravilhosas. Eu tenho sido visitado pelo consolo de Deus nesse tempo de pandemia. Eu tenho sido visitado. Bendito seja o nome do Senhor. Mas também Deus tem me empurrado para um cenário onde eu tenho tido a oportunidade de exercitar a paciência. Eu tenho tido que aprender a esperar. Eu tenho tido que aprender a persistir. Louvado seja Deus por isso, porque Deus preparou esse ambiente para que eu fosse treinado nesta matéria tão fundamental da caminhada da fé, a paciência. E também eu louvo a Deus, porque Ele tem me dado a graça de alimentar a esperança no meu coração, esperança da volta de Jesus, esperança das promessas de Deus se cumprindo, esperança de que nós vamos vencer esse inimigo em nome do Senhor Jesus, mesmo sendo ele invisível, mutante, letal, nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Esperança em relação àqueles que partiram por causa desse vírus terrível, esperança da ressurreição dos mortos. Então nós temos a graça do Senhor nesse cenário de alimentar a esperança, como o apóstolo Paulo tinha esta convicção e testemunha a respeito dela quando ele escreve aos Coríntios. Nós levantamos uma palavra de louvor ao Senhor por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Ele conforta,
Ele nos dá a oportunidade de exercitar a paciência. Ele nos permite alimentar a esperança num cenário tão desafiador como esse. Por isso, nós levantamos nessa noite uma palavra de louvor ao Senhor.